Você já sentiu uma dor que parecia insuportável? Uma situação difícil, uma perda, um período de grande provação? E se eu te dissesse que, para o cristão, essa situação pode ser ressignificado por Deus para se tornar um tempo de grande crescimento? A Bíblia nos mostra que a mão de Deus opera de duas maneiras. Ela pode cortar os ramos que não dão frutos, ou pode podar com precisão aqueles que Ele ama. E a poda dói. Ela nos atinge no que é aparentemente confortável e supostamente seguro. Mas essa é a dor que, na verdade, liberta a alma, renova a fé e nos prepara para um futuro de grandes tesouros. No sermão de hoje, vamos mergulhar novamente no legado do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, para descobrir o segredo por trás dessa dor que liberta em João 15. Ele vai nos mostrar por que a poda divina não é um castigo, mas uma prova de que você está no caminho do desenvolvimento. Prepare-se para ouvir uma verdade que vai mudar a sua perspectiva sobre o desconforto humano e o propósito de Deus na sua vida. A mensagem de Spurgeon começa agora. Uma faca afiada para os ramos da videira. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. João capítulo 15, versículo 2. Estas são as palavras de Jesus. Para vocês que creem, ele é precioso, e cada palavra que ele fala é preciosa por amor dele. Então, vocês certamente darão a cada sílaba o seu devido peso, e deixarão que cada palavra caia sobre a vossa alma, como se viesse diretamente dos seus lábios. Estas são as palavras do nosso Senhor Jesus, pouco antes da sua partida deste mundo. Nós consideramos as palavras de homens moribundos dignas de serem guardadas, e especialmente as de um homem tão inigualável como nosso Senhor e Mestre. Pode-se dizer dele: tu guardastes o melhor vinho até agora, pois neste capítulo, e nos que se seguem, temos algumas das palavras mais escolhidas, profundas e ricas que o Mestre já proferiu. Esforcem-se, então, para ouvi-lo a falar como se estivesse à beira do Getsemane. Ouçam essas sentenças como se elas chegassem até vós, associadas aos gemidos e ao suor de sangue da sua agonia. Estas são palavras, além disso, sobre nós e, portanto, devem ser recebidas por nós com profunda atenção. A maioria de nós que aqui estamos em Cristo de uma forma ou de outra. A maioria de nós professa ser cristão. O texto então é dirigido a nós. Quando Jesus fala sobre qualquer coisa, é algo de peso e exige o nosso ouvido. Mas quando ele fala sobre nós, para nós mesmos, devemos dar-lhe o coração tanto quanto o ouvido e prestar a mais séria atenção às coisas que ele nos fala, para que de modo nenhum as deixemos escapar. Poderemos ter que nos arrepender um dia por não termos ouvido a sua voz com amor, pois poderemos ter que ouvi-la quando formos obrigados a ouvi-la, quando os tons se tiverem tornado os do juízo, e Jesus, o juiz, nos disser: não vos conheço, mesmo que nos aventuremos a alegar que comemos e bebemos na sua presença e que ele ensinou nas nossas ruas. Tendo então a vossa solene atenção, leremos o texto novamente. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. O texto sugere autoexame, transmite instrução e convida à meditação. Em primeiro lugar, ele sugere autoexame. Ouço nestas palavras solenes os tons de quem Malaquias disse: quem, pois, poderá suportar o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Discerno nestas duas sentenças que perscrutam o coração a voz de aquele de quem João disse: a sua pá ele a tem na mão, e limpará a sua ira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Na verdade, o fogo do Senhor está em Sião, e o seu forno em Jerusalém. Feliz será aquele homem que puder suportar ser lançado na chama e ser coberto com as brasas das ardentes verdades aqui ensinadas.
mas será achado reprovo aquele que não puder suportar a prova. Duas pessoas aparentemente iguais. Observem que o nosso texto menciona duas personagens que, em alguns aspectos, são extremamente parecidas. Ambas são ramos na videira, todo ramo em mim. Quão parecidas as pessoas podem ser aparentemente, que à vista de Deus encontram-se em polos opostos de caráter. Ambas as pessoas descritas no texto estavam em Cristo em diferentes sentidos, evidente, porque as primeiras pessoas não estavam em Cristo de modo a dar fruto. Consequentemente, como o fruto é aquilo pelo qual devemos julgar um homem, elas não estavam em Cristo de forma eficaz, graciosa, influencial, ou de modo a receber a seiva que cria o fruto. Se tivessem dado fruto, sua frutificação teria sido um sinal de que estavam em Cristo de forma salvadora. Quem se aventura a dizer que um homem que não produz nenhum fruto de retidão pode ser realmente um cristão? Contudo, elas estavam em Cristo de algum sentido ou outro, isto é, as duas personagens eram igualmente consideradas cristãs. Os seus nomes estavam inscritos no mesmo registro da igreja, no juízo comum dos homens, eram igualmente cristãs. De acordo com a sua própria profissão, elas eram assim. Em outros aspectos que não precisamos catalogar agora, elas eram muito semelhantes quanto ao fato de estar em Cristo. Essas pessoas provavelmente eram igualmente sólidas em suas visões doutrinárias. Elas professavam a mesma preciosa verdade. Quando ouviam falsidade, eram igualmente zelosas em denunciá-la. Quando ouviam o Evangelho, o recebiam com alegria e o recebiam de tal modo a estarem dispostas a ajudar na sua disseminação e até a fazer sacrifícios para sua extensão. Essas pessoas eram igualmente atentas às ordenanças. Quantas vezes aconteceu que duas pessoas de um estado bastante diferente perante o Senhor fossem batizadas à mesma hora, na mesma água, no mesmo nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e depois partissem o pão juntas com igual aparente fervor e com iguais profissões de prazer e devoção? Não sabiam que dois homens assim viviam como dois irmãos no mesmo banco da igreja? Estas pessoas têm sido igualmente justas na sua profissão. A sua conduta moral, no juízo de todos os que as observam, tem sido muito parecida. Elas têm evitado tudo que tem má reputação e, na sua medida, têm procurado o que era conveniente e adorável na estima dos homens. Encontrar-se-ão frequentemente dois que oram publicamente de forma semelhante. Têm um igual dom na oração. E o que é pior, pregam com igual seriedade e zelo, em toda a aparência, que mantém a oração familiar com a mesma consistência. E, contudo, o fim de um será ser lançado fora, como um ramo para ser queimado, enquanto o fim do outro será produzir fruto para a perfeição, com a vida eterna como recompensa. Amigos, o homem pode falsificar com destreza, mas quando o diabo o ajuda, ele torna-se mestre da arte. Verão peças de moeda que é quase impossível descobrir que são meras falsificações pela sua aparência, ou mesmo pelo seu som. Na balança, elas quase vos enganam, mas vós as pondes no fogo, e então a descoberta é feita. Sem dúvida, há milhares em todas as igrejas cristãs que têm o carimbo e a impressão do rei sobre si, e parecem as genuínas moedas de santuário, que afinal são apenas aptas a ser como dinheiro mau, cravadas no escabelo do tribunal do juízo, com um prego atravessado nelas, para sua eterna reprovação e desgraça. Como podemos distinguir um homem corajoso de um covarde? Dois soldados vestem os mesmos uniformes. Eles falarão com igual eloquência do que farão quando o inimigo vier. É a batalha que os testa e prova. Alguma fase peculiar do conflito revelará a diferença, mas até a batalha chegar,
quão fácil é para o medroso fazer de herói, enquanto talvez o homem mais corajoso possa modestamente recuar para a retaguarda. O nosso texto, então, nos traz perante nós duas personagens aparentemente semelhantes. A distinção entre eles, o fruto. Depois, em segundo lugar, ele mostra-nos a distinção entre eles, a grande e solene diferença. O primeiro ramo não deu fruto. O segundo ramo deu algum fruto. Pelos seus frutos os conhecereis. Não temos o direito de julgar os motivos e pensamentos dos nossos vizinhos, exceto na medida em que eles possam ser claramente discerníveis pelas suas ações e palavras. O interior devemos deixar com Deus, mas o exterior podemos julgar, e devemos julgar. Há um sentido em que não devemos julgar os homens, mas há um outro sentido em que seria um completo folo quem não exercitasse constantemente o seu juízo sobre os homens. Pelos seus frutos os conhecereis. É o próprio cânone de crítica sagrada do nosso Senhor. Se quereis julgar os homens e julgar a vós mesmos, este é o único teste. Pelos seus frutos. Agora então, o que dizem vós, professos que estão aqui hoje? Vós que são tão regulares na vossa frequência aos meios da graça. Vão agora examinar-vos a vós mesmos para ver se tendes algum fruto? Para que sejais ajudados então à investigação, deixem-me lembrar-vos que o apóstolo Paulo nos deu uma lista desses frutos. No seu 5º capítulo da Epístola aos Gálatas, ele diz no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 9 tipos de frutos, todos estes devem estar em nós e abundar. Vamos questionar-nos se temos algum deles. Diz, professo, tu tens produzido o fruto do amor? Que pergunta que perscruta a alma esta? Não te pergunto, podes falar de amor, mas tu o sentes. Não digo, o amor está na tua língua, mas o amor governa o teu coração? Tu amas a Deus como um filho ama o seu pai? Tu amas o Salvador a partir de um sentimento de gratidão a Ele que te comprou com o seu sangue? Tu sentes o amor do gracioso Consolador que habita em ti, se tu és de fato um filho de Deus? Que sabes sobre o amor aos irmãos? Tu amas os santos como santos, quer pertençam à tua igreja ou não, quer te agradem ou sirvam para o teu propósito. Diz, tu amas os pobres de Deus? Tu amas os perseguidos e desprezados de Deus? Responde, eu te peço. Que dizes sobre o amor ao reino do derado Filho do Senhor e às almas dos homens? Podes sentar-te e ficar satisfeito por teres sido salvo tu mesmo, enquanto os teus vizinhos estão sendo condenados em milhares? Os teus olhos nunca se molham com lágrimas por almas impenitentes? Os terrores do Senhor não te agarram quando pensas em homens lançando-se na perdição? Aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Tens este fruto então? Pois se não, todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Em seguida vem a alegria. A tua religião alguma vez te dá alegria? É o mero dever, uma pesada carrente para tu arrastar como um condenado? Ou a tua religião é uma harpa para tu dançar ao seu som? Tu alguma vez te regozijas em Jesus Cristo? Tu sabes o que significa alegria do Senhor? Tu te dá alegria em pensar que Ele é o mesmo quando a figueira não floresce e o rebanho é cortado do curral? Tu tens uma alegria em ler as promessas da palavra de Deus? Tu tens uma alegria na oração secreta, aquela alegria que o mundo nunca te deu e não pode tirar de ti?
Tu tens uma alegria secreta como uma fonte fechada, uma fonte selada, que só está aberta para ti e para o teu Senhor, porque a tua comunhão é com Ele e não com os filhos do pecado? Aquele que nunca se lamentou por causa do pecado, nunca se arrependeu. Mas aquele que nunca se regozijou por causa do perdão, não pode ter visto a cruz. Anda, então, tu tens produzido este fruto da alegria? Que o Senhor te dê cada vez mais. Se tu nunca o tivestes, então ouve a sentença: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Em seguida vem a paz. Oh, bendito fruto! Um fruto de outono, maduro e doce e apto para o dente de um anjo. É o fruto de que os abençoados se alimentam no céu. Paz com Deus, paz de consciência, paz com os nossos semelhantes. A paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda o coração e a mente por meio de Jesus Cristo. Muita paz têm os que amam a tua lei, e nada os fará tropeçar. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meus ouvintes, alguns de vós talvez façam muito barulho sobre religião e, contudo, nunca têm paz de consciência. É isto que os cerimonialistas nunca podem obter. Temos um altar, do qual não tem direito de comer os que servem o tabernáculo de ordenanças exteriores e de cerimônias carnais, vangloriosas e pomposas. Do nosso altar, onde o sacrifício consumado é comido como uma oferta de paz, eles não podem comer. Eles não encontram paz depois de todas as suas missas e ofícios sagrados, e procissões e horas sagradas, e sacerdotismo, e eu não sei o quê. Pobres escravos, eles descem aos seus túmulos tão em escravidão como sempre, como a perspectiva desoladora de um fogo purgatorial diante deles. Nenhuma perspectiva deliciosa de acordar à semelhança de Cristo, nenhum sentido da verdade daquela gloriosa passagem, e estáis completos nele. Aquele que tem Cristo tem este, um dos seus frutos, a saber, a paz. Aquele que não conhece a paz com Deus tem boa razão para tremer. É feita a seguir a menção da longanimidade. Temo que haja muitos professos que têm muito pouco disto, uma qualidade que pode ser vista em muitos aspectos. Há paciência, que suporta a mão castigadora de Deus e não se vira contra ele, mas diz: o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Longanimidade para com Deus, suportando por muito tempo. Depois há a longanimidade para com o homem, suportando a perseguição sem apostasia, suportando a calúnia e o opróbrio sem vingança, suportando os erros e enganos da humanidade com terna compaixão. O cristão em Cristo deve ter muito disto. Alguns de nós talvez sejamos naturalmente de temperamento rápido. A graça deve superar as paixões iradas. Não é para você dizer, não posso evitar. O fruto do Espírito é a longanimidade. Você deve evitar. Se não há mudança no seu temperamento, não há mudança em você de todo. Você precisa ser convertido. Se a graça de Deus não te ajuda em alguma medida a manter sob controle esse temperamento que estará lá, mas que você deve refrear, você tem necessidade de ir a Deus e pedir-lhe que faça uma obra sólida em você, pois ainda não há obra de graça lá. Devemos ter longanimidade, ou podemos ser achados infrutíferos, e então, ai de nós. Em seguida, está a gentileza, pela qual eu entendo a bondade. O cristão é um homem de bondade. Ele reconhece o seu parentesco com os seus semelhantes. Ele deseja tratá-los como os seus parentes. Ele tem compaixão por aqueles que estão sofrendo. Ele se esforça para tornar os seus modos gentis e corteses. Ele sabe que há uma ofensa natural na cruz para os homens carnais. Ele não deseja, portanto, criar nenhuma ofensa por si mesmo.
Ele deseja na sua própria vida não ser moroso, suspeito, duro, orgulhoso ou dominador, mas ele procura imitar o seu mestre, que disse de si mesmo: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." O cristão em Cristo deve ser gentil para com todos os homens com quem entra em contato. Este é um dos frutos do Espírito, e, digo acrescentar, um fruto do Espírito em que muitos professos são terrivelmente deficientes. Não pense que os julgo. Eu não julgo vocês. Há um que o julga. É esta palavra de Deus a que falamos. Gentileza é o fruto do Espírito. E se você não a tem, você não tem este fruto do Espírito. E o que diz o texto? Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Em seguida, somos lembrados da bondade, pela qual duvidosamente se entende a beneficência, a benevolência, a generosidade, não apenas a bondade de maneiras, mas a generosidade de coração. Oh, que coisa boa é quando a nossa cristandade nos dá um espírito nobre. Não podemos ser todos nobres de bolso, mas cada filho de Deus deve ser nobre no seu coração. Entrem, disse uma pobre mulher escocesa para alguns do povo do Senhor. Eu tenho espaço para 10 de vocês em minha casa, mas tenho espaço para 10.000 de vocês no meu coração. Assim deve dizer o cristão em Cristo: entrem vocês que estão precisando. Eu não tenho o poder de ajudar muitos de vocês, mas tenho a vontade de ajudar todos vocês, se pudesse. O cristão deve ser como seu Senhor e Mestre, fácil de ser implorado, pronto para comunicar, fazendo da sua alegria e do seu negócio distribuir, como uma nuvem que está cheia de chuva e se esvazia sobre a terra, como o sol brilhante e cintilante que espalha os seus raios e não oculta nem armazena sua luz. Se você não tem este fruto do Espírito em alguma medida, eu peço que se lembre das palavras solenes do texto: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Depois vem a fé, pela qual provavelmente não se entende a graça da fé, que é mais uma raiz do que um fruto. Contudo, isto está incluído. O fruto do Espírito é, de fato, a fé em Deus. Sem isto, não há sequer o começo de algo como segurança na alma. Tu crês no Filho de Deus? Tens fé. Se tens fé, ainda que seja como um grão de mostarda, é um sinal de vida dentro de ti. Se tens pouca, ora, Senhor, aumenta a nossa fé. Mas a fé aqui, penso eu, significa fidelidade. Fidelidade para com Deus, fidelidade para com a consciência. Quão pouca importância alguns cristãos dão a isso hoje em dia. Ora, eles engolem as suas consciências. Há ministros que subscrevem palavras que eles sabem que estão a enganar o povo e ajudar a apoiar uma igreja que está fazendo tudo o que pode para levar esta nação a um verdadeiro papismo. Os ministros bons e graciosos no estabelecimento são o seu esteio e pilar, e pela sua influência eles mantêm um sistema que permite aos traidores poluir esta terra com o papismo. Oh, que os nossos amigos tivessem um pouco mais de ternura de consciência e saíssem da sua aliança profana com os ritualistas papistas. Quão ardentemente eu oro para que nenhum de nós tenha a mais remota ligação com qualquer coisa que nos leve de volta a esse anticristo que Deus odeia, que ele tanto odeia, que ele ordenou ao seu servo João que chamasse a igreja apóstata por um nome terrível, uma marca de infâmia, um nome que Deus nunca usa até ter rejeitado e aborrecido completamente uma coisa. Meus irmãos, que as vossas consciências sejam fiéis e que sejais fiéis às vossas consciências. Homens que brincam com a doutrina, parece-me, pouco sabem que pecados cometem. Digo-vos, vós que brincais com as doutrinas, que sois tão maus como ladrões, sois piores, pois o ladrão apenas rouba os homens, mas vós roubais a Deus e as vossas próprias almas. Ao ajudar a fomentar o erro, estais a acumular os elementos de uma pestilência que, a menos que a graça o previna, destruirá completamente esta terra. Devemos ter fidelidade também nas nossas negociações com os nossos semelhantes nos negócios. Os santos ainda são homens de honra. O cristão jura em prejuízo próprio e não muda. Ele não faz um juramento, mas a sua palavra é a sua garantia. Oh, que possamos ter este fruto do Espírito: fidelidade, retidão, honestidade, fazendo o que é certo, amando a verdade e andando com retidão perante o Senhor nosso Deus. O próximo fruto é a mansidão. Que possamos possuir muito disto, pois há uma peculiar bênção prometida aos mansos. Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. O cristão deve ser tão inofensivo como uma pomba. Nas batalhas do seu mestre, corajoso como um leão, mas por si mesmo e pela sua própria causa, terno, gentil, evitando debates, amando a quietude, pronto para receber uma repreensão em vez de administrá-la, sentindo-se a si mesmo fraco e frágil. Moisés foi o mais manso dos homens, muitas vezes provocado, mas apenas uma vez falou inconsideradamente com seus lábios. É maravilhoso como ele suportou o povo. Eles eram o povo mais provocador do mundo, exceto nós mesmos. Mas, contudo, como uma ama eterna com uma criança doente, assim era ele com um povo tolo. Quão frequentemente ele o provocaram e afligiram seu espírito? Ele ficou indignado e atirou as 2 tábuas de pedra ao chão quando viu a idolatria do povo. Moisés, o mais manso dos homens, não podia suportar isso. E os servos mais mansos de Deus ficam irados quando pensam na idolatria para a qual esta terra está deslizando tão rapidamente. Mas devemos ser mansos para com todos os homens, e se não temos este fruto, o Mestre diz: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Não se esqueça da temperança, que agora geralmente é usada em relação a comidas e bebidas, mas que tem uma significação muito mais ampla, embora inclua isso. O homem que se entrega aos apetites da carne e não consegue controlar-se quanto a comer e beber, não precisa fingir ser um cristão. Ele primeiro tem que provar que é igual a um animal, antes de poder pretender ser um filho de Deus. Ele primeiro tem que mostrar que é um homem, antes de poder reivindicar ser um cristão. Aqueles que se entregam à embriaguez beberão do vinho da ira de Deus em breve, e então, quão amargos serão seus vinhos doces para eles. Como aquilo que tem sido doce para a garganta, será como veneno nas entranhas para sempre e sempre. Se não temos esse tipo de temperança, evidentemente não podemos saber nada sobre a verdadeira religião. Mas deve haver uma igual temperança em todas as outras coisas. Uma temperança em seu vestimento, em suas despesas, em seu temperamento e, de fato, em cada ato. Há uma moderação a ser observada, um caminho estreito a ser seguido, que o olho treinado do homem espiritual pode ver e que é um fruto do espírito para o pé espiritual pisar. Que Deus nos conceda ter estes frutos. Amados no Senhor, estou persuadido que nenhuma verdade precise ser mais pressada sobre a minha própria alma e sobre a vossa, do que o fruto positivo é o único teste de nosso ser em Cristo. É tão fácil para nós envolvermos-nos na ideia de que a atenção às cerimônias religiosas é o teste, mas não é assim. Pois, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que eram as pessoas mais religiosas do seu tempo, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu sei que é fácil pensar, bem, eu não me entrego à embriaguez, eu não sou um vilão, eu não faço isso ou aquilo. Isto é pouco para a questão. Lembre-se que o julgamento não será sobre aquilo que você não faz, mas sobre coisas positivas. Como é que Jesus Cristo coloca essa questão do julgamento? Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me recolheste. Estava nu e em prisão e não me visitaste. A ausência de fruto positivo foi o que condenou os perdidos. Toda a árvore, diz João, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ele não diz toda árvore que dá fruto amargo ou uvas azedas, mas toda árvore que não dá fruto. Professos infrutuosos, tremai. Eu posso não falar de modo a fazer esta verdade penetrar como eu gostaria que ela fizesse nas vossas almas mais íntimas, mas oro ao Espírito Eterno para que a torne como fogo nos ossos de cada homem e mulher enganado. Se o meu Senhor vier a ti, meu ouvinte, dia após dia, como ele uma vez veio à figueira, e encontrar folhas em ti e nenhum fruto, eu digo-te que ele dirá: nunca mais nasça fruto de ti para sempre, e tu murcharás. Qual é a sua própria parábola? O dono da vinha disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nenhum. Corta-a. Para que ocupa inutilmente a terra? E quando o viticultor intercedeu, vós vos lembrareis que a sua intercessão foi apenas até certo ponto. Se der fruto, bem, e se não, depois disso, tu a cortarás. Jesus, o intercessor, concorda com seu pai, o lavrador. A misericórdia concorda com a justiça. Se não houver fruto, a árvore deve ser cortada. Posso rogar-vos que leveis estas coisas a sério. Tu deves dar fruto para Deus pelo poder do Espírito, ou tu serás derrubado. Deus pega no seu machado esta manhã, ele é afiado, e se ele apenas o levantar, ai de ti, figueira estéril. Ai de fato também de mim, se eu for achado estéril no dia da aparição do Senhor.
ao encerrar este importante assunto do autoexame, devo lembrar-vos que o nosso Senhor nos diz que, embora estas pessoas fossem semelhantes em alguns pontos, a solene diferença entre elas levou a um solene resultado. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Há muitas maneiras pelas quais o Senhor corta os ramos estéreis. Algumas vezes, ele permite que o professo apostate. Ele fica rico e então ele não irá ao lugar de culto que ele costumava frequentar quando era um homem mais pobre e era humilde o suficiente para ouvir o evangelho. Ele deve ir a algum lugar da moda, onde ele pode ouvir tudo menos a verdade. E assim, pela sua própria presunção, ele é cortado. Ou então ele é permitido cair em pecado aberto. Devemos sempre lamentar as quedas de professos, mas às vezes é possível que pecados descobertos possam ser uma bênção, pois eles tiram da igreja homens que nunca deveriam ter estado lá e que eram um prejuízo para ela. Muitos professos brilhantes se mantiveram bem por muito tempo, mas no final foram eclesiasticamente apagados por causa dos seus pecados exteriores. Deus os tirou. Alguns foram tirados, num sentido mais terrível, pela morte. Deus os removeu. Eles viveram na igreja e morreram na igreja, mas foram tirados em solene juízo e lançados no fogo. Agora, observem isto. Estas pessoas eram respeitáveis. Estas pessoas eram como vós, pessoas decentes, boas, que frequentavam um lugar de culto e contribuíam, e eram muito morais, mas ainda assim não tinham graça nas suas almas. Elas tinham cristianismo nominal, mas não o fruto do Espírito. E o que foi feito com elas? Senhor, não se pode usar alguns meios brandos? Quão triste ver estes ramos cortados? Não, diz ele, se eles não dão fruto, eles devem ser cortados. Mas, mestre, eles nunca cambalearam para dentro e para fora do bar? Senhor, eles eram muito bons e muito amáveis para serem encontrados entre os degradados e os dissolutos. Corta-os, eles não deram fruto e eles devem ser tirados. Mas, mestre, eles eram tão diligentes no uso das ordenanças, eles eram tão constantes e regulares na forma de oração. Eles não deram fruto, diz ele, corta-os. Há apenas esta única coisa para eles. Se tivessem sido feitos pela fé salvadora a dar o fruto do Espírito, eles teriam sido salvos, mas como não havia fruto, corta-os. O que é feito com aquilo que é tirado? Se eu pudesse levar-vos para fora do muro do jardim, eu vos deixaria ver um monte de ervas daninhas e ramos que são tirados da videira, e lá eles são amontoados junto com um pouco de palha, e o jardineiro os queima. Os outros ramos, com seus cachos rochedos, são honrados, mas estas coisas desonradas são queimadas fora do portão. Eu não posso descrever-vos este dia do destino, este destino tremendo que virá sobre os ramos infrutíferos da videira espiritual, fora do portão, com um grande abismo fixo entre eles e o céu, onde a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se tais pessoas são lançadas fora, o que será de alguns de vós? Se estas boas pessoas que estavam em Cristo de uma forma ainda perecem, porque não deram fruto, ó vós que sois como a cicuta nos rumos do campo, vós que produzis as uvas de Gomorra e as maçãs de Sodoma, qual será o vosso destino no dia da prestação de contas, quando o Mestre sair em vestes de juízo para executar a retidão entre os filhos dos homens? Brevemente sobre o segundo ponto. O texto transmite instrução. Olhando para ele com cuidado, observamos que os ramos que dão fruto não são perfeitos. Se fossem perfeitos, não precisariam de ser podados. Mas o fato é que há muito pecado original inato que permanece no melhor do povo de Deus. De modo que sempre que a seiva dentro deles é forte para a produção de fruto, há uma tendência para essa força se transformar em mal, e em vez de bom fruto, o mal é produzido. É a força da árvore e a riqueza da seiva que faz com que o ramo produza demasiada madeira, de modo que precisa de ser podado. O jardineiro deseja ver essa força em cachos, mas ai, em vez disso, ela corre para a madeira. Agora, observe que num cristão, quando a seiva entra nele para produzir confiança em Deus, através do mal que está nele, muitas vezes produz confiança em si mesmo, e aquele que deveria ser forte na fé torna-se forte na segurança carnal. Quando a seiva produziria zelo,
quão frequentemente ela se transforma em imprudência, e em vez de zelo com conhecimento, o fanatismo é produzido. Suponha que a seiva flui para produzir autoexame. Muito geralmente, a incredulidade é o resultado, e em vez do homem duvidar de si mesmo, ele começa a duvidar do seu Senhor. Quão frequentemente eu tenho visto até a alegria do Senhor transformada em orgulho, e quando o homem deveria se regozijar em Jesus Cristo, ele começou a se regozijar em si mesmo, a ficar orgulhoso e a dizer: que bela experiência eu possuo. Esse amor que deveríamos ter pelos nossos vizinhos, quão propenso é ele a correr para o amor do mundo e para a complacência carnal para com os seus maus caminhos. A gentileza que eu louvei agora mesmo, muitas vezes se transforma numa tola conformidade com o capricho de toda a gente, e a mansidão, que é um fruto do Espírito, quão frequentemente se torna uma desculpa para segurar a língua quando deveríeis falar com ousadia. O fato é que é muito difícil mantermos-nos a nós mesmos, quando estamos num estado próspero, de não produzirmos madeira em vez de uvas. Que Deus nos conceda a graça para nos guardar deste mal. E eu não sei como a graça pode vir, a não ser pela sua poda criteriosa. Eu digo que os ramos que dão fruto não são perfeitos, porque eles dão muita coisa que não é fruto. E além disso, nenhum deles dá tanto fruto como deveria dar. Eu não concordo com a opinião do Sr. Wesley sobre a perfeição. É muito difícil ver como ele poderia ter feito mais do que ele fez, mas eu não duvido que mesmo ele sentiu que poderia ter sido mais parecido com o seu Senhor. Nenhuma das pessoas do Senhor com quem eu alguma vez entrei em comunhão se atreveu a pensar-se perfeita. E se tivessem dito isso e o tivessem provado, eu teria me regozijado de pensar que existiam tais pessoas, mas teria ficado grandemente entristecido por descobrir que eu pertenço a uma ordem de seres muito diferente de mim mesmo, pois em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O Mestre está nos levando no nosso caminho para produzirmos mais fruto, mas por enquanto, os ramos que dão fruto não são perfeitos. Daí, somos ensinados, em segundo lugar, que a poda é o destino de todos os santos frutíferos. Tu podes escapar dela se não fores frutífero. Tu serás cortado, tu não serás podado. Mas todos os santos que dão fruto devem sentir a faca. Observem Abraão, Isaque e Jacó. Não tiveram estes patriarcas as suas provações? Moisés e Davi, Jeremias e Daniel, quem entre estes escapou? Embora tenham honrado muito seu mestre, quem escapou sem a faca de poda? E se vierdes aos santos do Novo Testamento, certamente a chama foi 7 vezes mais quente em relação a eles do que em relação aos irmãos mais velhos. Como é que o Senhor poda o seu povo então? Geralmente se diz por meio da aflição. Eu questiono se isso poderia ser provado tal como está. Precisa de explicação. Geralmente se pensa que as nossas provações e problemas nos purificam. Eu não estou certo disso. Eles certamente são perdidos em alguns. Nosso Senhor nos diz o que é que nos poda. Agora, diz ele, no 3º versículo do capítulo, vós já estáis limpos, ou podados, pela palavra que tenho falado. É a palavra que poda o cristão. É a verdade que o purifica. A Escritura, tornada viva e poderosa pelo Espírito Santo, limpa efetivamente o cristão. Então, o que faz a aflição? Diz tu. Bem, se eu posso dizer assim, a aflição é o cabo da faca. A aflição é a pedra de amolar que afia a palavra. A aflição é o curativo que remove as nossas vestes macias e deixa a carne doente à mostra, para que o bisturi do cirurgião possa atingi-la. A aflição nos torna prontos para sentir a palavra, mas o verdadeiro podador é a palavra na mão do grande lavrador. Às vezes, quando estáis estendidos no leito da doença, pensais mais sobre a palavra do que fazíeis antes. Esta é uma grande coisa. Em segundo lugar, vedes mais a aplicabilidade dessa palavra a vocês mesmos. Em terceiro lugar, o Espírito Santo faz vocês sentirem mais, enquanto estáis assim afastados, a força da palavra do que sentíeis antes. Peçam que a aflição seja santificada, amados, mas sempre se lembrem de que não há mais tendência na aflição em si mesma em nos santificar do que há na prosperidade. Na verdade, a tendência natural da aflição é nos fazer rebelar contra Deus.
o que é completamente oposto à santificação. É a palavra a vir até nós enquanto em aflição que nos purifica. É Deus, o Espírito Santo, aplicando a verdade divina e aplicando o sangue de Jesus e trabalhando em toda a sua energia divina na alma. É isso que nos poda. E a aflição é apenas o cabo da faca. Ou que tal se eu disser, a escada que o jardineiro usa para alcançar a videira, para que ele possa podá-la melhor. Ora, pode ser que alguns de nós tenhamos sido muito afligidos e não tenhamos sido melhores por isso. Eu conheço algumas pessoas que têm sido muito pobres. Eu não vejo que elas estejam melhores por causa disso. E eu conheço outras que têm estado muito doentes. E eu nunca ouvi relatar que elas ficaram melhores. Ai, algumas pessoas são de tal caráter que, se fossem feridas até que toda a sua cabeça ficasse doente e todo o seu coração desfalecesse, elas não seriam beneficiadas. Se fossem espancadas até ficarem todas contusas e chagas purulentas, elas ainda continuariam a rebelar contra o Altíssimo. Nós devemos ser podados, mas deve ser pela palavra, através da aflição. Agora, o objetivo nesta poda nunca é condenatório. Deus não purifica os seus filhos com a intenção de os visitar penalmente por causa do pecado. Ele castiga, mas ele não pode punir aqueles por quem Jesus Cristo já foi punido. Vós não tendes o direito de dizer, quando um homem é afligido, que é porque ele fez algo errado. Pelo contrário, todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Apenas o ramo que é bom para alguma coisa recebe a faca de poda. Não digais de vós mesmos ou de outras pessoas, aquele homem deve ter sido um grande ofensor ou ele não teria encontrado tal juízo. Que disparate! Quem foi um homem mais santo do que Jó? Mas quem foi mais humilhado do que ele? Ora, o fato é que é porque o Senhor ama o seu povo que ele o castiga, não por causa de alguma ira que ele tenha para com eles. Mas aprendam, amados, especialmente vós, sob provação, a não ver um Deus irado nas vossas dores, ou nas vossas perdas, ou nas vossas cruzes, mas em vez disso, vejam um viticultor que vos considera um ramo que ele estima a tal ponto que ele terá o trabalho de vos podar, o que ele não faria se não tivesse uma consideração gentil para convosco. A razão real é que mais fruto pode ser produzido, o que eu entendo que significa mais em quantidade. Um homem bom, que sente o poder da palavra podá-lo desta e daquela superfluidade, põe-se a trabalhar no poder do Espírito Santo para fazer mais por Jesus. Antes de ser afligido, ele não sabia como ser paciente. Ele aprende isso finalmente, uma lição difícil. Antes de ser pobre, ele não sabia como ser humilde, mas ele aprende isso. Antes de a palavra vir com poder, ele não sabia como orar com os seus companheiros, ou como falar aos pecadores, ou como se dedicar à utilidade. Mas quanto mais ele é podado, mais ele serve ao seu Senhor. Mais fruto, em variedade também pode ser a intenção. Uma árvore pode produzir apenas um tipo de fruto, geralmente. Mas o povo do Senhor pode produzir muitos, como já vimos. E quanto mais eles são podados, mais eles produzirão. Haverá todo tipo de frutos, tanto novos como velhos, que eles guardarão para o seu amado. Haverá mais em qualidade também. O homem pode não orar mais, mas ele orará mais ardentemente. Ele pode não pregar mais sermões, mas ele os pregará mais a fundo do seu coração, com uma maior unção. Pode ser que ele não esteja mais em comunhão com Deus quanto ao tempo, mas será uma comunhão mais próxima. Ele se lançará mais a fundo no elemento divino da comunhão e se tornará mais sincero em tudo o que ele faz. Este é o resultado da poda que o nosso Pai Celestial dá, e se tal for o resultado, que o Senhor continue a podar. Pois que maior bênção pode um homem ter do que produzir muito fruto para Deus? Melhor servir muito a Deus do que tornar-se um príncipe. Aquele que faz muito por Cristo brilhará como as estrelas para sempre e sempre. Ele está a glorificar a Deus. Ele está a abençoar os seus semelhantes. Ele está trazendo alegria para o seu próprio espírito. Oh, se de joelhos pudéssemos pedir apenas um favor, penso que não pediríamos a sabedoria que Salomão cobiçou. Nós pediríamos isto, que pudéssemos dar muito fruto, para que assim pudéssemos ser discípulos de Cristo. Vou dar uma pista sobre os pontos sobre os quais ele convida os nossos pensamentos. Ele sugere a cada pessoa não convertida aqui esta única pergunta. Parece que não é muito fácil para os justos serem salvos. Se os justos mal se salvam, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Se os ramos em Cristo que não dão fruto são cortados, o que deve acontecer com os profanadores do sábado?
os desprezadores de Deus, os ateus, os beberrões, os impúdicos, os desonestos, os blasfemos. Eu levanto a questão. Resolvam-na. Deixem-na arder na vossa alma. Em segundo lugar, que misericórdia para o crente que a poda com ele e não um corte. Que a faca seja muito afiada, que a palavra nos lance nas grandes profundezas até quase desesperarmos. Contudo, graças a Deus, nós não somos lançados no inferno. Queridos amigos, a vossa oração deveria ser: Senhor, que a tua palavra corte dentro de mim. Não deixe que o pregador abranze o assunto comigo. Livram-me de costurar almofadas debaixo dos meus arcos e de me adormecer. Senhor, eu gostaria de ser tratado com fidelidade. Eu coloco a carne orgulhosa diante de ti. Corta-a, para que a ferida não sare de modo que é pior quando curada do que era quando era uma chaga aberta. Que misericórdia é não ser cortado. Cristão, você está desanimado e duvidando hoje enquanto a palavra está vos perscurando, mas você poderia estar no inferno. Pense nisso. Você é pobre ou está cheio de dor, mas você poderia ter sido expulso da presença de Deus. Como você pode, como um homem vivo, queixar-se, seja o que for que Deus colocar sobre você? A seguir, seria bom pensar em quão gentilmente a poda tem sido feita com muitos de nós até agora em comparação com a nossa esterilidade. Eu me pergunto por que o Senhor não nos cortou muito mais. Aquele que tem uma doença profunda requer um remédio afiado. E quando a ferida é profunda, o médico também deve cortar profundo. Com toda a ferrugem que está em nós, eu me pergunto por que não somos mais lixados. Há tanto metal impuro que é maravilhoso que não sejamos mais frequentemente colocados no fogo. Espírito de Deus, tu tens trabalho árduo com alguns de nós, mas ainda assim te bendizemos, pois a tua gentileza tem sido manifestada muito graciosamente. Quão ternamente tens tratado nosso frágil pó, ó Deus e amor. Novamente, quão ardentemente devemos buscar mais fruto. Se é isso que Deus procura, nós devemos procurá-lo. Se ele muitas vezes vai ao ponto de podar a videira, embora ele não ame fazê-lo, pois ele não aflige de boa vontade, nem entristece os filhos dos homens por nada. Vamos concordar com Deus e procurar produzir mais fruto. Quão preocupados todos nós devemos estar em sermos eficazmente e verdadeiramente um com Cristo. Eu deveria ter dito que todo o cerne do texto jaz naquele em mim, em mim, em mim. Vede, se um homem não está em Cristo de todo, bem, então é claro que não há esperança de algum tipo. E então, quando ele está em Cristo, surge a questão. Ele está em Cristo por uma fé vivente, por uma troviança real? Ele tem a fé dos eleitos de Deus? Ele nasceu de novo do alto? É uma alma espiritual ensinada pela graça? Que esteja esta questão que repousará em nossas mentes. Eu gostaria que esta manhã meu texto pudesse ser doce para vocês. Doce eu disse, porque se por um momento parece amargo, o fim é doçura. Fiéis são as feridas de um tal amigo como Jesus. Se ele feriu alguns de vocês, não é para vos afastar dele, mas para vos fazer apegar-se mais a ele. Nunca aprenderam que quando se sentem mais humilhados, mais assustados, mais cheios de pecado, mais conscientes da sua própria imperfeição, a melhor coisa é apegar-se a Cristo ainda mais? Bem, Senhor, se eu tenho sido o hipócrita mais maldito que já viveu, eu virei a Ti agora. Se até este momento estive enganado e não tive um grão de fé verdadeira, nenhum dos frutos do Espírito, ainda assim aqui estou, um pobre pecador preto. Eu vou para a fonte. Um pecador nu, eu envolvo a Tua justiça ao meu redor dos lombos. Um pecador doente, perdido, eu olho para Você na cruz e creio que pode me salvar. Das mandíbulas da morte e do ventre do inferno, eu clamo para Ti e Tu me ouvirás. Pecadores e santos, vinde a Cristo agora, quer sejam dele experimentalmente, quer sejam estranhos a ele. Vinde agora, pois ainda o sino do Evangelho soa docemente. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus, conceda-nos a graça de vir agora de novo, e a Ele seja o poder. Amém e amém. A voz de Spurgeon nos trouxe uma verdade que é um bálsamo e um desafio. O jardineiro celestial não perde tempo com os ramos que não dão fruto, mas investe o seu tempo e sua faca afiada nos ramos que ele ama. Talvez você esteja vivendo uma poda agora. Talvez a sua alma esteja doendo e você se pergunta, onde está Deus? Spurgeon nos ensina que nessas horas a dor não é um sinal de que Deus te esqueceu, mas a prova de que Ele te escolheu.
Ele está cortando o que é supérfluo, o que rouba a sua seiva, para que você possa produzir o fruto que Ele tanto deseja. A poda é o seu voto de confiança na sua vida. Portanto, em vez de se desesperar com as suas lutas, veja-as como a mão do Pai podando a sua fé. Deixe que a palavra de Deus atue e aceite que a dor temporária de hoje é o caminho para um tesouro inestimável e um fruto abundante amanhã. O maior sinal da sua vida com Cristo não é a ausência de dor, mas o fruto que floresce através dela. Que esta verdade renove a sua fé hoje. Se essa mensagem tocou seu coração e te deu uma nova perspectiva sobre o sofrimento, clique no botão de curtir e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa esperança. Ao fazer isso, você se torna parte de um jardim frutífero que espalha a semente da palavra de Deus. Obrigado por estar conosco. Que a sua vida seja um jardim frutífero para a glória de Deus.